Este é o nosso primeiro exercício, abordando a lei de Kirchhoff das tensões. É um exercício relativamente simples, com uma única malha, ou seja, um caminho fechado e um laço, tá? Só relembrando aqui os conceitos. E ele pede para a gente calcular a tensão V1 por cima do resistor de 4 ohms e a tensão V2 por cima do resistor de 2 ohms, tá? Então vamos resolver isso de duas formas, aplicando logo a lei de Ohm, tá? Calculamos a corrente e posteriormente vamos calcular as tensões. E na segunda etapa vamos calcular pela lei de Kirchhoff das tensões, tá? Algo que eu queria que você tivesse atenção é esta polaridade que foi aqui indicada pelo exercício, tá? Nós sabemos que os resistores nos circuitos eles provocam uma queda de tensão e nunca uma elevação, tá? Depois você precisa prestar atenção nesse detalhezinho. Vamos então aplicar aqui a lei de Ohm. Temos então que esta corrente pela lei de Ohm vai ser igual à tensão do sistema dividido pela resistência equivalente, certo? Eu escrevi assim, né, que a tensão no sistema é exatamente para consolidarmos aqui o conceito de soma de fontes de tensão, que vimos lá na aula, né, e também a resistência equivalente, tá? Então, esta VS vai ser exatamente a soma entre essas duas fontes, tá? Só precisamos ter atenção à polaridade, ou seja, as polaridades das fontes. Obedecendo aqui o sentido da corrente, nós temos aqui primeiro polo negativo e na outra fonte também primeiro polo negativo. Então essas fontes elas se somam, tá? Se tivessem as polaridades invertidas, aí seria uma subtração. Então teremos 32 mais menos 8, ou seja, menos 8. A resistência equivalente nós vimos que para componentes em série, ou seja, resistores em série, é simplesmente a soma das resistências individuais. Então 4 mais 2. Teremos aqui em cima 24 dividido por 6. Isto nos dá 4 amperes. Então, agora vamos calcular então as tensões, que são os nossos objetivos. A tensão por cima do resistor de 4 ohms vai ser a corrente I vezes a resistência, vou chamar R1, tá? Substituindo agora os valores, temos então que a corrente é 4 e a resistência também é 4, ou seja, esta tensão vai ser igual a 16 volts. Tá? A tensão 2, V2 no caso, é I vezes R2, ou seja, 4 vezes 2, né? Que é o valor da resistência. Isso nos dá 8 volts. Eis aqui o detalhe que eu queria que você tivesse em atenção. Observe que, conforme eu disse, os resistores eles causam uma queda de tensão, tá? Então, conforme está aqui, a polaridade aqui devia ser representada de tal forma que representasse uma queda de tensão também. Entretanto, o exercício estipulou dessa forma as polaridades, tá? O que é que acontece? Estas tensões que estão aqui representadas, elas não são nada mais nada menos do que uma representação dos multímetros, tá? De um multímetro que está a medir a tensão por cima desse resistor. O que acontece é que, obedecendo o sentido da corrente, este multímetro está a fazer a leitura de forma errada, ou seja, os cabos do multímetro estão invertidos. Onde era para ser positivo, está a ser negativo. Então, o multímetro vai exibir uma tensão negativa, percebe? Então, nesse caso, a tensão vai ser menos 8 volts, tá? Era a única coisa que eu queria que você tivesse em atenção. Agora vamos resolver o mesmo exercício pela lei de Kirchhoff da tensão, tá? Então, aplicando a LKT, temos. A LKT diz que o somatório das tensões
dentro de um caminho fechado deve ser igual a zero, né? O somatório das quedas e elevações de tensões deve ser igual a zero. É o que vamos fazer aqui. Então vamos obedecendo aqui os sinais, tá? Mas eu vou reescrever esse circuito para não fazer confusão com esta polaridade, tá? Porque, conforme eu acabei de dizer, aqui devia ser positivo e aqui negativo, tá? Para isto não fazer confusão, eu vou reescrever aqui 32, tá? Tá? Assim, ó. Pronto. Aqui é 4, pronto. Menos 8 volts, tá? Então, porque se você resolver pela lei de Kirchhoff, considerando essa polaridade, você vai encontrar um valor de corrente divergente do valor encontrado anteriormente, que é 4 amperes, tá? Então você precisa ter essa atenção. Vamos então aplicar a LKT, tá? Desculpa, acho que não estava visível, pronto. Vai aqui o circuito que eu desenhei, considerando a polaridade correta, tá? A medição correta. Então teremos que ir aplicando a LKT aqui, tá? Teremos menos 32 mais VI, ou seja, V1 no caso, né? A tensão por cima do resistor de 4 ohms. Quem é a tensão aqui é a corrente vezes a resistência, tá? Então a corrente ainda não sabemos, é I vezes 4. Então, mais 4I, que ainda não sabemos, tá? De seguida temos aqui a próxima tensão é menos 8, tá? Então acompanha aqui a polaridade negativa, seria menos, entre parênteses, menos 8, ou seja, mais 8. Mais 8 e finalmente temos mais 2i, que também não sabemos. Tudo isso deve ser igual a zero, tá? Agora vamos só rearranjar aqui, teremos aqui, vamos ter menos 32 mais 8, isso dá menos 24, menos 24 vai para outro membro positivo, tá? E aqui vamos somar 4i mais 2i, dá 6i. Do outro lado, conforme eu disse, fica 24. Teremos então que isolando i vai ser igual a 24 dividido por 6, que é exatamente 4 amperes, tá? Então, se você reparar, certo? Se você reparar, certo? Nós temos aqui o mesmo valor de corrente, então obviamente teremos os mesmos valores de tensão. Só que, claro, nós vamos encontrar 8 volts positivo, porque você repara que aqui a gente considerou a polaridade correta, entretanto o exercício pede com a polaridade invertida. Então é simplesmente você colocar o negativo do valor que a gente encontra, que é de 8 volts, tá? Só isso. Então eu acredito que não preciso voltar a fazer o mesmo que já fizemos aqui, tá? Então aqui a lei de Kirchhoff das tensões será para simplesmente a gente confirmar o valor da corrente, que é o mesmo que a gente calculou pela lei de Ohm. Os dois outros passos são os mesmos. Agora eu vou aproveitar o mesmo circuito para calcular o valor das tensões, tá? As mesmas tensões, mas pelo método da divisão, pelo divisor de tensão, tá? Para ficar também aqui solidificado o conceito de divisor de tensão que a gente também aprendeu em aula. Para assim finalizarmos então este, este exercício abordando esse tema, tá? Vamos lá, divisor de tensão. Eu vou reescrever aqui o circuito novamente, redesenhar no caso.
Pronto. Certo? Este é o circuito, tá? A corrente aqui não vai nos interessar, porque conforme você viu lá na aula, o divisor de tensão não vai depender da corrente, tá? Eu agora vou fazer o seguinte. Tendo em conta o critério de soma de fontes de tensão em série, vamos reduzir esse circuito para uma única fonte e 2 resistores, tá? Nós vimos que a soma dessas duas fontes resulta em 24 volts, então eu posso representar esse circuito desta forma também. Tá? Então aqui os 4 e aqui os 2. Tá? Pronto. Então, dessa forma, vamos aplicar o divisor da tensão, que também é muito simples. Tá? Temos então que a tensão no resistor de 4 ohms, ou seja, V1, conforme vimos lá na equação, vai ser igual à resistência 1, ela mesma no caso, né, dividido pela soma das resistências vezes a tensão da fonte, ou seja, do sistema. Então, substituindo aqui os valores, nós temos que R1 é 4, tá? Dividido por 4 mais 2, tudo isso vezes 24, tá? Se você fizer isso, 24 por 4, acredito que dá 96. 96 por 6 dá exatamente 16 volts, tá? Aqui, V2 é igual a resistência 2, né? 1 mais R2, tudo isso vezes a tensão na fonte, tá? Então teremos aqui 2 dividido por 4 mais 2, tudo isso vezes 24, tá? Se você for fazer isso, vai dar 8 volts e, claro, você deve colocar o negativo por causa do motivo que eu já esclareci no princípio, que é a medição ou a leitura que está a ser feita de forma incorreta, tá? Então é isso que eu tinha para lhe mostrar sobre a lei de Kirchhoff das tensões. É um exercício relativamente simples, talvez eu até ainda resolva outros exercícios mais trabalhosos, tá? Mas é isso para este vídeo. Obrigado.